Você já parou para pensar por que tantas pessoas passam a vida inteira lutando com dinheiro, enquanto uma minoria silenciosa parece ter descoberto um segredo invisível? Não é questão de sorte, não tem a ver com nascer em berço de ouro e muito menos com um golpe de sorte na loteria. A verdade é que existe um caminho, real, prático e comprovado, que poucos têm coragem de trilhar. E esse caminho começa com uma decisão: abandonar o piloto automático e assumir o controle total das suas finanças com consciência e propósito. A maioria vive no modo sobrevivência. Acorda cedo, trabalha duro, paga contas e repete. Gasta com o que não precisa para parecer o que não é, vive para mostrar uma imagem que mal consegue sustentar, enquanto internamente carrega a frustração de nunca sair do lugar. Isso é mais comum do que você imagina, e não é falta de esforço, é falta de direção. O problema não está na força de vontade, mas na ausência de um plano que funcione de verdade. Um plano que ensina a plantar antes de colher, construir antes de ostentar, organizar antes de multiplicar. O 1% que próspera aprendeu algo que ninguém ensina nas escolas. Dinheiro não se trata apenas de matemática, mas de mentalidade. Eles seguem um mapa. Eles evitam atalhos, dizem não para o impulso e entendem que o sucesso financeiro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Eles enxergam o dinheiro como uma ferramenta e não como um troféu. E mais importante, eles não esperam que o mundo mude, eles mudam suas atitudes, silenciosamente, enquanto todos ao redor continuam presos em velhos padrões. Neste vídeo, você vai ter acesso a um conteúdo que pode virar a chave da sua vida financeira, mas só se estiver disposto a ouvir com a mente aberta. Porque o que você vai descobrir aqui pode confrontar tudo o que te ensinaram até agora. A grande verdade é dura, mas libertadora. Se o caminho da maioria realmente funcionasse, a maioria estaria rica. Mas não está. Então a pergunta é: você quer continuar onde está, reclamando do salário e contando os dias até o próximo pagamento, ou está pronto para dar o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade financeira? Primeiro vamos analisar sua mentalidade e os comportamentos financeiros. A diferença entre os que prosperam e os que afundam começa no modo como pensam sobre dinheiro. O 99% vê o dinheiro como algo que deve ser gasto assim que chega. O salário cai, e no mesmo dia já tem parcela do cartão, prestação da moto, compra do mês, e acabou. Já o 1% enxerga o dinheiro como semente. Eles entendem que cada real pode se multiplicar com o tempo. Enquanto o pobre pergunta quanto custa por mês, o rico pergunta: quanto isso me rende por ano? E esse pensamento muda tudo. O brasileiro médio vive preso em ciclos emocionais com o dinheiro. Quando sobra um pouco, pensa logo: eu mereço me dar um presente. E a recompensa vira um novo gasto. Um celular novo, um tênis da moda, um jantar caro. Só que o 1% pensa diferente. Eles se recompensam com liberdade, não com objetos. A classe média compra conforto imediato e paga com liberdade futura. Os ricos fazem o oposto. Eles compram ativos que geram renda passiva para sempre. E acredite, esse tipo de mentalidade e forma de pensar em relação ao dinheiro separa os pobres dos ricos. É um ato simples, mas que faz muita diferença no longo prazo. Mas aqui está o problema: o longo prazo. A maioria das pessoas acredita que vai ficar rica da noite para o dia, e isso simplesmente não acontece. Criar riqueza é como qualquer outra atividade que você faz na vida. Para passar em uma universidade, você não pode se dedicar só de vez em quando. Se deseja empreender, não pode se dedicar só às vezes. Da mesma forma, se deseja criar riqueza, não pode se dedicar apenas de forma esporádica. As consequências dessa falta de dedicação ficam muito evidentes ao longo de 5, 8, 12 anos. Você vê aquelas pessoas que tinham pouco dinheiro acumularem muito, enquanto você continua se perguntando de onde elas tiraram tanto dinheiro. Mas a verdade é que elas percorreram o mesmo caminho que você. A diferença é que elas agiram, e você não. Por isso, a mentalidade é fundamental e desempenha um papel crucial na construção da riqueza. Mas não para por aí. Com essa pressão social de que todas as pessoas devem seguir um certo padrão, como ter uma casa, um carro na garagem e um bom trabalho, muitos brasileiros que não têm condições financeiras acabam se afundando em dívidas para obter esses bens, justamente por causa dessa pressão que se impõe cada vez mais a cada dia, somada à falta de conhecimento financeiro. A maioria corre para financiar um carro e se prende em parcelas de um veículo popular de R$70 mil, pagando mais de R$120 mil em 5 anos. Enquanto isso, outros investem esse mesmo valor e conseguem dobrá-lo no mesmo período. O problema nunca foi ganhar pouco. O problema é pensar pequeno, agir sem consciência e reagir ao dinheiro como se ele fosse seu inimigo. A chave é virar essa mentalidade, parar de ver o dinheiro como algo que escapa das mãos e começar a enxergar como um instrumento de construção. Se você chegou até aqui, é porque está realmente comprometido com a sua evolução financeira. Então faz o seguinte: se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo mentalidade financeira. Assim eu vou saber que você faz parte desse grupo seleto que quer crescer de verdade, e pode ter certeza, vou deixar um coração especial no seu comentário. Passo 2. Armadilhas do consumo e decisões ruins.
Você já reparou como a sociedade parece ter um roteiro pronto para todo mundo seguir? Casa própria, carro na garagem, um emprego fixo e, se possível, tudo antes dos 30 anos. Essa pressão silenciosa, mas constante, acaba empurrando milhares de brasileiros para um buraco financeiro do qual é difícil sair. Pessoas que ainda estão tentando se equilibrar financeiramente se veem forçadas a ostentar um padrão de vida que simplesmente não conseguem sustentar. E o pior, muitos nem percebem que estão tomando decisões importantes baseadas no medo do julgamento alheio, e não em uma análise real da própria situação. Isso cria uma falsa sensação de pertencimento, como se ter bens fosse sinônimo de sucesso. Sem o mínimo de preparo financeiro, grande parte da população recorre ao famoso jeitinho. Financiamentos longos, parcelas apertadas e uma liberdade que vai embora mês após mês. Um exemplo claro está nos carros populares. O que começa como uma conquista vira uma armadilha. Pessoas financiam veículos de R$70 mil e, sem perceber, pagam mais de R$120 mil em 5 anos, valor suficiente para montar um pequeno negócio ou dobrar o capital com bons investimentos. Enquanto os comemoram a chave na mão, outros silenciosamente colocam esse mesmo dinheiro para trabalhar, acumulando patrimônio e comprando tempo e tranquilidade. É aqui que a diferença entre ilusão de riqueza e construção de patrimônio começa a se desenhar com força. A verdade é que viver para impressionar os outros custa caro demais. E quem entende isso cedo, consegue se libertar desse ciclo vicioso. O conhecimento financeiro, que ainda é negligenciado por muitos, se torna o divisor de águas entre viver endividado ou construir uma vida com liberdade e escolhas. Pense no que você já sacrificou por causa da opinião dos outros. Valeu a pena? O momento de mudar começa agora. Não com grandes promessas, mas com pequenas decisões diárias. Quem aprende a dizer não para o imediatismo, aprende a dizer sim para a riqueza verdadeira, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Passo 3. O mapa do dinheiro. Pense em 2 jovens com exatamente o mesmo salário, R$ 2.500 por mês. A diferença entre eles: um vive como a maioria, sem direção, apenas reagindo. O outro escolheu ter um plano, um mapa. Enquanto o primeiro parcela tudo no impulso, dá moto às roupas de marca, e vive dizendo mereço como desculpa para os gastos, o segundo aprendeu a fazer diferente. Separa 10% do salário assim que cai, vive com 90%, foge de dívidas e investe em conhecimento. Um está correndo atrás de pagar as contas, o outro está correndo atrás de liberdade. Ambos têm as mesmas 24 horas, o mesmo salário, mas resultados completamente opostos. Passam-se 10 anos. Um ainda se sente sufocado por boletos, apertado no fim do mês e sem saber como sair da estagnação. Já o outro colhe os frutos de escolhas conscientes. Tem patrimônio, tranquilidade e, o mais valioso, opções. Isso porque ele entendeu cedo que quase ninguém entende. O segredo não está em ganhar mais, mas em saber exatamente o que fazer com o que se ganha. Enquanto a maioria vive apagando incêndio, só agindo quando o limite estoura, quando o banco liga ou quando o nome vai parar no SPC, 1% segue um roteiro claro: diagnóstico financeiro, orçamento inteligente, reserva de emergência e multiplicação com estratégia. Não é sobre sorte, é sobre direção. A grande virada está em algo que você nunca aprendeu na escola, mas que define se você vai viver preso ou livre: a educação financeira. Esse é o combustível que alimenta o mapa dos que prosperam. Só que pouca gente fala disso porque dá trabalho olhar para si e mudar hábitos. Mas quem tem coragem de sair do piloto automático descobre que é possível construir uma nova realidade com o que já tem nas mãos. O mapa existe. E você pode começar agora, com um simples passo: escolher a consciência no lugar do impulso. Passo 4. Educação financeira. Você já parou para pensar por que algumas pessoas prosperam enquanto outras vivem presas em dívidas, mesmo ganhando salários parecidos? A resposta não está apenas no quanto se ganha, mas no que se sabe, e principalmente no que nunca foi ensinado. A maioria de nós passou anos na escola aprendendo fórmulas que nunca usou, mas saiu sem entender o básico sobre dinheiro: como fazer um orçamento, como funcionam os juros ou o que significa investir de forma inteligente. O resultado? Milhões de adultos cansados, endividados, vivendo mês após mês em um ciclo de trabalho e frustração, sem saber como sair dessa corrida. Enquanto isso, 1%, mesmo começando do zero, trilha um caminho diferente. Eles buscam conhecimento. Leem, estudam, aprendem com quem já chegou lá. Títulos como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia ou Os Segredos da Mente Milionária não são apenas livros, mas manuais de sobrevivência financeira para quem decide assumir o controle da própria vida. A grande diferença está na mentalidade. Enquanto muitos dizem: quando eu ganhar mais, eu economizo, os ricos pensam: se eu economizar agora, posso ganhar muito mais lá na frente. Um espera que a sorte resolva. O outro constrói a oportunidade com o que tem. E aqui está uma das verdades mais poderosas que nunca te contaram: os juros compostos podem ser seus maiores aliados ou seus piores inimigos. Quem entende isso cedo, acelera. Quem ignora, fica para trás. Einstein o chamou de a 8ª maravilha do mundo. E não foi à toa.
Com consistência e paciência, até mesmo R$ 50 por mês podem se transformar em uma quantia surpreendente com o passar dos anos. A mágica está no tempo, e é por isso que educação financeira não é luxo, é necessidade. A próxima etapa dessa jornada vai te mostrar como transformar pequenas quantias em liberdade real. Porque o mapa existe, só falta você decidir segui-lo. Passo 5. Longo prazo. Existe uma força silenciosa que trabalha a seu favor, mas que a maioria simplesmente ignora: os juros compostos. Enquanto muitos buscam soluções rápidas e imediatas para enriquecer, 1% joga no tempo, na constância e no poder do longo prazo. Imagine investir R$ 200 por mês, todos os meses, em algo que rende 1% ao mês. Em uma década, você teria colocado R$ 24.000 do seu bolso, mas o montante acumulado já seria próximo de R$ 40.000. Agora, estenda esse prazo para 20 anos e esse valor ultrapassa R$ 100.000. Isso não é mágica, é matemática aliada à paciência, algo que os ricos compreendem e a maioria rejeita por não enxergar resultados imediatos. A diferença de mentalidade aparece nos detalhes do cotidiano. Enquanto muitos financiam um carro de R$ 80.000 em 60 parcelas e se orgulham da conquista, 1% avalia se realmente precisa daquilo agora, e muitas vezes opta por investir esse valor. O mesmo acontece com o desejo de consumir. Alguém compra um celular de R$ 8.000 em 12 vezes, enquanto outro investe esses mesmos R$ 8.000 e, ao fim de 5 anos, transforma em mais de R$ 13.000 com rendimento constante. Um vê o objeto desvalorizar mês após mês, o outro vê seu capital crescer em silêncio. A diferença? Um vive pelo impulso do agora, o outro constrói com consciência o depois. Esse crescimento é como uma bola de neve rolando do alto da montanha. No começo, ela é pequena e exige esforço para movimentar. Mas com o tempo, ela ganha massa, velocidade e impulso próprio. E quando isso acontece, é quase impossível parar. O problema é que a maioria desiste antes da mágica acontecer. Desistem no momento em que a disciplina deveria ser mais forte que a dúvida. Por isso, no próximo passo dessa jornada, vamos revelar os hábitos que sustentam essa construção silenciosa de riqueza. Como 1% cria renda passiva, investe com estratégia e mantém o foco mesmo quando tudo à volta grita consumo imediato. Porque riqueza não é sorte, é comportamento. Passo 6. A disciplina e investimentos inteligentes. Enquanto muitos acordam com o despertador já no modo soneca, correm para o trabalho e terminam o dia exaustos, tem um grupo silencioso que age diferente. Eles não se destacam pelo que vestem ou pelo carro que dirigem, mas sim pelo que estão construindo nos bastidores. O 1% entendeu algo que a maioria ainda não percebeu. A liberdade não vem de quanto você ganha, mas de como você lida com o que ganha. E essa diferença está nos hábitos diários que, ao longo do tempo, criam um abismo entre quem apenas sobrevive e quem próspera. A jornada não começa com grandes investimentos ou altos salários. Começa com uma mudança de postura, parar de ser escravo do dinheiro e começar a transformá-lo em aliado. E esse é o primeiro grande diferencial do 1%. Eles não vivem só de salário, eles constroem renda passiva. Enquanto a maioria depende exclusivamente do pagamento mensal, esses poucos criam fontes que geram dinheiro mesmo quando não estão trabalhando. Renda passiva pode parecer algo distante, mas na prática, ela começa com pequenas ações. Pode ser um investimento que paga juros mensais, um fundo imobiliário que distribui dividendos, um aluguel, um negócio digital ou até uma criação autoral que rende royalties. O segredo não está no valor inicial, mas no hábito de colocar o dinheiro para trabalhar. Eles plantam com paciência o que vai sustentar sua liberdade no futuro. E é aqui que entra o ponto-chave. Enquanto 99% está ocupado tentando manter um padrão de vida que mal consegue pagar, 1% vive abaixo do que ganha, não por escassez, mas por inteligência. Eles fazem escolhas com propósito. Ao invés de financiar um carro por 60 meses, preferem investir, no futuro, pagar à vista ou até decidir que nem precisam daquele bem. Eles sabem que o tempo é o maior multiplicador, e cada real poupado hoje tem o poder de virar milhares amanhã. Esse é só o começo do mapa. E aí, está pronto para deixar de ser espectador da sua vida financeira e começar a ser o protagonista? Se você quer realmente mudar sua história, o primeiro passo é assumir o controle dos seus hábitos hoje. Curta, compartilhe e comente aqui "Quero mudar" para eu saber que você está comprometido com seu futuro. E não esqueça, a liberdade financeira começa com pequenas escolhas que você faz agora. Vamos juntos nessa jornada.